Os agentes da Guarda Municipal de Vitória, que participaram de uma operação para transportar órgãos do Hospital São Lucas até o aeroporto, foram homenageados na prefeitura. A grande missão era atravessar a cidade toda em meio àquele caos, de quando começou a chuva aqui da Grande Vitória. Caiu uma chuvarada e eles precisavam levar o órgão. E claro, tiveram êxito. Concluíram em menos de 5 minutos esse trajeto, claro, com a ajuda da guarda. Vamos ver a reportagem. O morador de Vitória sabe que quando chove, o trânsito fica complicado. E nesta terça-feira caiu um temporal que provocou diversos pontos de alagamento. Em meio ao caos das ruas da capital, agentes da Guarda Municipal estavam em uma missão de vida ou morte: garantir o transporte e o deslocamento de órgãos para transplante do Hospital São Lucas até o aeroporto de Vitória. Um coração e 2 rins, segundo a prefeitura, foram transportados por 8 quilômetros do Forte São João, onde fica o hospital, até o antigo aeroporto. O trajeto, que seria de 20 minutos, foi realizado em tempo recorde, 4 minutos e 32 segundos. Ao final da corrida, contra o tempo, agradecimento dos enfermeiros à Guarda Municipal. Primeiramente, Deus e o apoio de vocês, tá? Muito obrigado. Parte fundamental da operação desta terça-feira foi desempenhada aqui, na Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Vitória. Daqui saíram as orientações que guiaram as equipes nos 8 quilômetros de percurso entre o Hospital São Lucas, Hospital Estadual de Urgência e Emergência e o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Acompanhamos nas outras câmeras que temos ao longo da cidade, verificamos a melhor rota e fomos informando as equipes que estavam em rua fazendo transporte qual seria o melhor trajeto para chegar até o aeroporto. Em condições normais, a frequência cardíaca de um adulto saudável varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Numa conta simples, isso quer dizer que em 4 minutos e 32 segundos, o tempo que os órgãos foram transportados daqui do Hospital São Lucas até o aeroporto de Vitória, esse coração teria batido de 270 a 450 vezes. E utilizando uma outra analogia, agora que mexe muito com os nossos corações, esse tempo equivale ao período básico de acréscimos numa partida de futebol. Menos um tempo inferior à prorrogação de um tempo de futebol, você salva vidas. E isso faz toda a diferença. Cada segundo é precioso, cada milésimo de segundo aí faz a diferença entre a vida e a morte. Ao todo, 20 agentes participaram da operação. 7 deles na central de monitoramento e 13 em campo. Na liderança das equipes de escolta, o coordenador do grupo tático operacional. O vídeo monitoramento foi muito importante, monitorar as áreas onde tinha menor ponto de alagamentos, mais fluidez no trânsito, onde a gente conseguisse fazer a intervenção e conseguir fazer esse deslocamento viário com segurança até chegar ao aeroporto e entregar esse órgão à FAB, Força Aérea Brasileira. Diante de tal façanha, agentes da Guarda Municipal foram homenageados na Prefeitura nesta quarta-feira. Afinal, missão dada é missão cumprida. Isso é gratificante, né? A gente participar de uma missão dessa, né? A gente conseguir realizar esse trabalho com tranquilidade, com sabedoria, né? E fica aquele sentimento de salvar vidas. Pois é importante a ação, né? É importante todo mundo junto no objetivo só. E olha, a gente já disse aqui no TN que o prefeito de Cariacica, o Euclério Sampaio, vai ser submetido a um transplante de rim, tá? O Euclério estava fazendo diálise há 2 meses e adiou o tratamento renal por alguns anos, mas a situação ficou mais crítica e a recomendação dos médicos foi o transplante. O prefeito deve estar sendo internado nesta quinta-feira e deve ficar afastado aí por 10 dias. E o doador será o irmão dele, que é 100% compatível. Continuando nesse assunto aqui, eu já estou aqui no estúdio, para saber como é que é o procedimento de transplante. Como é que é aqui no Espírito Santo? Estou aqui, tá, com a Maria Machado, que é a coordenadora da Central de Transplantes do nosso estado. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco, sobre a importância da doação e do transplante aqui no nosso estado. Eu queria começar perguntando para a senhora sobre essa ação conjunta, Isso é assim, existe uma coordenação ou isso é feito na hora, por exemplo, com as polícias?
existe uma ordem de emergência, vamos dizer assim? Todo o processo, ele começa a nível federal, né? A Central Estadual de Transplantes, ela está ligada ao governo federal, ao Ministério da Saúde. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, hoje, ela é responsável por essa logística junto a todos os órgãos, né, que são responsáveis em fazer com que esse órgão chegue até o receptor. Então, nesse caso que nós tivemos, né, na última doação aí, nós tivemos a Força Aérea Brasileira, tivemos a Polícia Rodoviária, né, Federal, tivemos também a Guarda Municipal e também, né, os veículos da Secretaria Estadual de Saúde, que é essa ambulância, né, que o pessoal coloca, mas não é uma ambulância, é um veículo caracterizado que faz todo o transporte da equipe e dos órgãos aqui dentro do nosso estado. Então, toda vez que vê aquele veículo ali, tem uma equipe de captação ali dentro e um órgão tentando chegar em algum destino. Agora, curiosidade, é um processo assim, muito articulado, porque a gente sabe que a doação de órgãos tem que ser rápido, né? Como é que é esse processo para movimentar tanta gente assim? É um processo bem minucioso, né? Onde a partir do momento que a família fala sim para essa doação e que a gente tem aí esse doador e os receptores compatíveis com esse doador, nós temos que fazer com que esse órgão chegue o mais rápido possível nesse receptor. Então, o coração, por exemplo, a gente tem um tempo de isquemia entre o início da cirurgia de captação e o transplante de 4 horas. Então, esse órgão saiu daqui e foi, né, para o destino dele, que foi São Paulo, em 4 horas. Isso tem que acontecer. O fígado, a gente tem um tempo de 12 a 24 horas. A gente trabalha com um tempo de 12 horas de isquemia e o rim de 24 horas. Então, é uma correria mesmo contra o tempo. E tudo muito bem articulado, né? Agora, falando do caso do prefeito Euclério Sampaio, não entrando no caso dele, que eu sei que a senhora não pode falar sobre isso, na questão de um rim, por exemplo, o transporte, na verdade não é nem transporte, né? No caso de doação, como é que funciona a doação com pessoas vivas, por exemplo? Existem 2 tipos de doadores. O doador cadáver, que é aquele doador que teve o diagnóstico de morte cerebral, e temos o doador intervivo, que é quando nós podemos fazer a doação de um rim do nosso organismo, parte do nosso fígado, parte do nosso pulmão e também da medula óssea. Então, no caso do transplante intervivo renal, a equipe médica, ela procura o melhor doador dentro da família para que haja essa compatibilidade e esse rim, ele possa ser doado para esse receptor, né? Lógico, fazendo toda uma avaliação clínica e sendo compatível. Agora, como é que é a doação aqui no estado, né? As pessoas têm um percentual alto de doação ou as pessoas não fazem a doação, não optam pela doação? Infelizmente, né, os nossos números ainda são números que trazem uma preocupação. O Espírito Santo, ele fechou 2024 com 46% de recusa familiar, ou seja, dessas famílias que foram entrevistadas, né, 46% delas disseram não para a doação. Mas a família diz não, e se a pessoa disser sim, tem que ter o aval da família ainda? No caso da doação, né, doador cadáver, né, o doador diagnosticado com morte cerebral, quem tem a decisão é a família. Mesmo se a pessoa se declarar doadora? Mesmo se em vida você declarar para sua família que você é um doador, no momento da entrevista familiar, é ela que vai autorizar a doação de seus órgãos. E acontece o caso, por exemplo, de eu ser doador, declarar ser e lá no final a família não deixa. Acontece isso? Já tivemos alguns casos, né, que foi externado, que sabia do desejo, mas naquele momento a família não se sentia confortável de fazer a doação e pode acontecer sim da família não autorizar, mesmo sabendo do seu desejo. Quais são os caminhos, né, para uma pessoa que quer doar? O que ela tem que fazer após a morte, né? Hoje nós temos aí as manifestações que a gente fala, né? E a principal é no almoço de domingo, naquele encontro com a família, você deixar bem claro para os seus familiares, principalmente os de primeiro grau, que são eles que vão assinar, né, essa autorização, o seu desejo de ser um doador. Porque a partir do momento da sua morte, para que eles possam fazer com que o seu desejo seja respeitado e fazer com que, né, parte do nosso organismo, aí, um coração, um fígado, um rim, possa ir para uma outra família e perpetuar um pouquinho mais ainda a nossa passagem aqui pelo plano. Aliás, é tanta gente, né, envolvida aí nesse transporte para salvar uma vida e só depende também da pessoa querer fazer essa doação. O que a senhora deixaria de mensagem para quem está assistindo agora sobre a doação de órgãos?
Eu queria dizer, né, mais uma vez, deixar aqui claro para minha família que eu sou doadora de órgãos e, por favor, respeitem o meu desejo no momento da minha morte, porque eu não quero ser um ponto final, eu quero ser somente uma vírgula, né? Eu quero continuar em outras famílias, eu quero dar esperança para outras famílias. E a doação é isso, não adianta nós termos aí a melhor tecnologia, o melhor hospital, a melhor equipe, porque eu só vou conseguir fazer um transplante se eu tiver o sim dessa família e esses órgãos puderem ser realocados em outras famílias para que essas pessoas possam ter uma condição de vida melhor. Olha, que entrevista maravilhosa. Maria Machado, coordenadora da Central de Transplantes aqui no estado, esclarecendo, né, como é que é feito esse transporte, como você faz para se declarar um doador. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. Obrigado.